Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série em 1 Samuel. As histórias que nós compartilhamos junto com vocês são histórias realmente que falam ao fundo do nosso coração. Na verdade, parece que Deus escreveu essa história para nós hoje, porque os mesmos dramas, as mesmas crises que os nossos heróis na fé passaram lá no tempo de Samuel são exatamente as que nós estamos passando hoje. Capítulo 19 fala do começo de uma grande crise. Na verdade, a crise já estava instalada, porque Saul, ele tinha ciúmes mortais de Davi. As mulheres, o povo clamava pelas ruas. Davi matou seus 10 milhares, mas Saul apenas os seus milhares. E isso machucou muito o coração de Saul, e o Saul ficou muito ressentido com Davi, a ponto de tentar matá-lo. Teve uma vez que Davi estava tocando harpa para Saul, porque era a única forma de Saul meio que se acalmar, e Saul pega a sua lança e tenta encravar Davi na parede, e Davi foge, dá no pé. E nesse momento Davi entende que ele corria perigo de vida e que ele tinha que dar o fora. Mas um princípio muito interessante que nós temos aqui é um princípio que, por muitas vezes, e em diversos casos, nós consideramos como um ato de covardia, ou seja, fugir. Existem momentos na nossa vida em que fugir é a melhor solução. Nem sempre fugir é um ato de covardia. Fugir pode ser um ato de sabedoria. Justamente esse caso que nós estamos lidando no capítulo 19. Leia com atenção, você vai entender por que Davi escolhe fugir. E um motivo muito justo era que Davi não queria se levantar contra alguém que Deus havia estabelecido como rei de Israel. Aquela expressão, não tocar no ungido, não é uma expressão que nós podemos usar hoje nos tempos do Novo Testamento, não. É uma expressão do Antigo Testamento que se refere exclusivamente às pessoas que foram efetivamente ungidas, estabelecidas por Deus para um propósito. E Davi pensando assim, como que eu posso me rebelar contra o rei? Porque Deus que colocou esse rei aqui. Davi não tinha poder para isso? Davi tinha. Davi tinha um exército que era apaixonado por ele. Davi tinha todas as condições de aqui, nesse momento, já no começo de toda a crise, levantar um golpe militar, destronar Saul e ele assumir um trono que Deus já tinha dado para ele. Olha só, Deus já tinha escolhido Davi como o próximo rei de Israel. Por que Davi não considerou esse o momento de Deus realmente possibilitar ele a tomar o trono? Por que Davi decidiu não fazer isso? Porque Davi sabia que mesmo que Deus tivesse escolhido ele, Deus abriria oportunidades justas e não abriria um atalho para Davi chegar no trono mais rápido. O problema é que Davi, mesmo vendo que a vida dele corria em perigo, ele tinha duas opções. Eu luto contra ou eu fujo. Ele decidiu fugir. Agora, responda para mim. Esse ato de Davi ter fugido foi covardia ou foi sabedoria? Na nossa vida, nós temos muitos momentos em que nós efetivamente temos que enfrentar os Golias que nos aparecem. Mas também tem momentos em que nós contemplamos um problema, temos a certeza, talvez, que nós temos condição, armas para vencer aquele problema, mas optar por essa solução não é o mais correto. E por não ser o mais correto, eu abro mão da eventual vitória ilegítima que eu teria para me humilhar e fugir. O que Davi fez aqui foi um ato de sabedoria, porque Davi sabia que ele não precisava ter pressa. Que se Deus havia prometido algo para ele, o trono de Israel, Deus daria no tempo certo. E outra coisa, Davi se submete à autoridade de Saul. Um dos piores problemas e algo terrível que está acontecendo nos nossos tempos é que nós temos muita dificuldade em submeter-nos às autoridades constituídas. Nós nos rebelamos muito fácil.
E Davi tinha todos os motivos para se levantar contra Saul. Aliás, seria um ato até de legítima defesa. Mas ele não o faz. Ele se submete. Ele vai embora. Sabe por quê? Porque Davi sabia que Deus era a fonte da sua justiça. Não adiantaria nada ele fazer justiça com as próprias mãos. Davi foi injustiçado? Muito injustiçado. Davi podia ter feito alguma coisa? Podia. Mas Davi decidiu fugir e sair injustiçado do que cometer uma injustiça ainda maior, que era se atentar, rebelar-se contra Saul. A gente fica com o coração muitas vezes ressentido pelas injustiças que nós recebemos, não é verdade? Mas será que não seria injustiça ainda maior da parte de nós que fomos injustiçados, usarmos os nossos poderes para derrubar aqueles que um dia nos injustiçaram? Ou nós temos uma saída ainda maior, que na aparência parece fugir, mas no final das contas é você só dar um tempo para que Deus possa agir em seu favor. A justiça de Deus pode até tardar em nossos padrões temporais, mas como diz o ditado, não falha, porque é uma justiça perfeita. Aliás, você que está aí todo ressentido porque está sentindo uma injustiça, você sabia que a pessoa que mais foi injustiçada foi justamente Jesus Cristo? Porque ele, sem pecado, morreu como pecador. E se ele fez isso, ele nos entende e nós também devemos seguir o seu exemplo. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, não fique com medo de ser injustiçado. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. O que importa é o que você vai fazer com esse sentimento. Você vai usar como combustível para você cometer uma injustiça ainda maior? Ou você vai aguardar que aquele que é o reto juiz possa exercer, de fato, a verdadeira justiça no seu tempo perfeito? Fuja quando for necessário, porque fugir, quando tem que fugir, não é covardia, é sabedoria. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.